ele aponta 15,6 milhões de pessoas, ou seja, 23,9% da população, possui alguma deficiência mental, física ou intelectual, e 12,6 milhões de pessoas que têm alguma deficiência grande ou completamente, significando 6,7% da população. Com esses dados, podemos ver que precisamos de acessibilidade e inclusão para essas pessoas. A acessibilidade deve ser introduzida em locais, aparelhos e materiais, para que essas pessoas tenham melhor acesso a eles. A inclusão é um meio mais amplo, onde teria oportunidades iguais de bens, vagas de empregos e oportunidades em escolas. Dito isso, os principais desafios nessa busca para uma sociedade mais inclusiva tem 7 principais tipos de acessibilidade, que são barreiras arquitetônicas, focada nas limitações físicas, calçadas irregulares, escadas, banheiros, e tem barreira comunicacional, que é a dificuldade na comunicação e é usado a Libras. É a acessibilidade de atitude. É quando você faz uma ação que prejudica a circulação das pessoas, independente de ser intencional ou não. Estacionar em vagas de cadeirante. Acessibilidade instrumental. É facilitar o uso de instrumentos usados no trabalho e em casa. Acessibilidade programática, quando usamos decretos para eliminar barreiras nas instituições e empresas. Por exemplo, a Lei 13.146 de 2013. E eu vou falar um pouco sobre acessibilidade no transporte. A acessibilidade no transporte tem como objetivo de trazer inovações ao sistema de transporte que facilitam o seu uso por pessoas com deficiência. A acessibilidade social, ela vem com o objetivo de combater o preconceito com as pessoas com deficiência. Essa discriminação é chamada de capacitismo e vai de expressões capacitistas até casos de violência, sendo assim uma das barreiras mais alarmantes. Portanto, é de extrema importância que essas pessoas tenham acesso ao mercado de trabalho, sua representação pública e o seu acesso à educação. E por favor, dá licença para ele passar? A senhora vai para algum lugar, você não está vendo? Você não me está vendo? Deixa eu ver. Você está ao lado de um jovem, por que não pede para você sentar aí? Você está na cara de idosa para sentar por ali. Porque é uma nojenta. Você está na cara de idosa para sentar aí, ele podia ter desse lugar. Tinha que tomar vacina. Porra, cara, como é possível um lugar como esse? A senhora tem um mínimo de decência e dê licença para ele? Chega a senhora. A senhora está tendo educação? A senhora está tendo o mínimo de educação para dar licença para ele passar? Numa floresta? Numa floresta por quê? Numa floresta por quê? A senhora está querendo dizer o quê? A senhora quis dizer floresta por quê? É ridículo uma situação dessa. Vai pra puta que pariu! Vai pra puta que pariu, vai pra qualquer lugar. Você tá muito louca, você tá muito louca. Não é possível um negócio desse. Agora ele correndo o risco aqui. Não é possível, não é possível. Vai aceitar o quê? Não vai aceitar o quê? A gente tem que aceitar. Muito obrigada, foi muito difícil a senhora sentar para dar licença pro cadeirante passar, né? Tem que tomar xingão. Pelo amor de Deus. Hoje eu vou falar sobre capacitismo. Capacitismo é considerar o indivíduo incapaz ou inferior baseado na sua deficiência. Uma das formas de capacitismo é tratar a pessoa de forma infantilizada ou que deva se afastar do convívio na sociedade. Bom, a pesquisadora Fiona Campbell diz que o capacitismo envolve crenças, práticas e processos tanto na sociedade quanto em instituições que consideram a deficiência como algo abaixo de um ser humano, e isso agrava a marginalização das pessoas com deficiência. Eu vou falar um pouco sobre uma educação inclusiva. A educação é a parte crucial na vida de todo mundo e causa um impacto em quem somos. Logo, criar uma educação inclusiva ajuda tanto a combater o capacitismo quanto dar acessibilidade aos estudos. Porém, esse desafio de integrar
dos alunos com deficiência não é apenas no Brasil. De acordo com a ONU, cerca de 75% das crianças com deficiência no mundo não têm acesso à educação. Então, a educação que deveria ser para todos fica distante desse objetivo. Agência Brasil, baseada nos dados do Censo Escolar de 2019, mais de 70% das escolas públicas não têm locais adequados para a mobilidade de pessoas com deficiência. No ensino médio, são aproximadamente 56%. Outro ponto seria que na maioria das escolas não se tem o material e a formação para facilitar o convívio. Por exemplo, Outro fator que prejudica a inclusão nas escolas é o bullying e as atitudes contra estudantes com deficiência que podem causar efeitos psicológicos e emocionais negativos. A Fundação Instituto de Pesquisa Econômica, FIP, fez uma pesquisa em 2009. Ela entrevistou cerca de 501 escolas no Brasil e 96,5% dos entrevistados tinham algum nível de preconceito. Infelizmente as pessoas falam de inclusão, mas a inclusão ela infelizmente está no papel. Você lembra de algum episódio assim que mais te marcou, que você teve uma dificuldade muito grande numa matéria? Que mais me deixou assim impressionado é que a professora começou a explicar a matéria e apontou para o quadro, perguntou se eu estava vendo. Eu falei, não, professor, eu sou cego. Aí ela, caramba, esqueci, Paulo, que você é cego. Nesta escola, Paulo foi alfabetizado em Braille. Daqui seguiu para o ensino regular, para a faculdade e hoje volta ao centro especial onde se prepara para fazer concurso. Ele conta com professores que fazem a leitura dos conteúdos que não estão disponíveis em Braille. A grande realidade é que muitas escolas, o professor não sabe Braille, não sabe Soroban. Então como é que vai trabalhar com aluno deficiente visual sem saber essas duas áreas de suma importância para ele? Para passar um dever, para corrigir, enfim. Então, eu vejo que o grande desafio, o grande objetivo é capacitar esses professores de ensino regular para que essas escolas se tornem efetivamente inclusivas. Meu nome é Alexandra, eu faço parte da capelania do Colégio Palavra da Vida e também auxilio na educação especial, no DAE, Departamento de Atendimento Especializado. Como é o convívio dos alunos com as pessoas com algum tipo de deficiência ou transtorno? Bom, ao meu ver, no geral, no convívio entre os alunos típicos com os alunos atípicos, ainda existe um grande caminho e alguns passos que precisam ser melhorados. Nem sempre a gente consegue perceber uma boa integração. Alguns momentos sim, outros não, né? Preciso também. Existe um pouco de sensibilidade da parte dos alunos típicos, né, para com os alunos atípicos, já que eles têm uma certa dificuldade de inserção, de inclusão, de socialização. Mas em outros momentos eu também percebo isso, então eu creio que nós estamos no caminho certo, mas com muita coisa a melhorar. Como é a adaptação desses alunos na sala de aula? Adaptação. Dependendo de qual é o transtorno, qual a dificuldade, existe uma necessidade específica. Nós temos uma sala de aula que a estrutura física ela é idêntica. Os nossos alunos, na sua maioria, não têm alguma necessidade de estrutura física, são mais transtornos. E uma das preocupações é determinar alguém para auxiliá-lo durante a aula, né? Um auxiliar para acompanhar, para ajudar naquilo que ele precisa. E também algumas definições e atitudes que nós temos com integração e comunicação com os professores, para que eles também tenham essa sensibilização de olhar para esses alunos com a percepção de que é preciso ter cuidado, é preciso ter alguma adaptação no conteúdo, nas atividades. Como você faz para que a educação seja mais inclusiva? Bom, isso é um desafio, né? Um grande desafio. A inclusão, como nós somos um colégio confessional, a inclusão ela tem que ser uma perspectiva bíblica, e não na segregação ou tratá-los diferente
ou melhor que os outros, porque eles têm essa limitação. É fato que, por causa dessa realidade, nós precisamos ter um pouco mais de cuidado, mas nós temos dado alguns passos curtos, mais firmes, né? Dentre eles, né, organizar a educação especial na escola, que é um trabalho complexo, um trabalho que não é da noite para o dia, mas a gente tem tentado melhorar isso também, conversando com os professores, trazendo informação para os professores, trazendo palestras, conscientização, entendimento dessa necessidade de inclusão, não somente para esse tipo de alunos, né, mas também com aqueles que não têm nenhum transtorno, mas têm alguma dificuldade de aprendizado. Eu acho que a gente tem tentado melhorar nisso. Estamos no caminho certo, ainda há muita coisa a ser feita, mas estamos no caminho certo. Obrigada. De nada. Para finalizar, queremos agradecer por sua atenção e colocar uma frase de Maria Teresa Egler Montoan: inclusão é o privilégio de conviver com as diferenças.